Feliz dia do solstício, dia mais curto. Bem, dia mais curto no hemisfério norte. Isso significa que nossos dias vão ficar mais longos. Já no hemisfério sul, espero que esteja adorável aí. Na verdade, estarei lá em breve. Vou para o Chile em 10 dias. Alguns cursos lá, na verdade, e vamos publicar alguns vídeos de lá. Rosalie, minha filha, está chegando para fazer algumas filmagens. Hoje temos a Nicola na câmera e ela me lembrou de dizer que acabamos de postar as datas dos cursos para o próximo ano, 2024. Ou você pode encontrá-las no meu site e lá tem uma lista completa de datas. Alguém perguntou se é o Charles pessoalmente que ensina o curso de fabricação de composto, segundo Nicola mencionou esta manhã. E bem, sim, eu realmente faço. Eu ensino, eu realmente gosto de fazer isso. E este vídeo é sobre mostrar tudo o que está acontecendo no jardim aqui neste período escuro do ano. Nosso clima aqui é oceânico temperado. Não vemos muito sol no inverno. Então, o de hoje é típico, é bastante ameno. 10 graus a 50 Fahrenheit. E este trabalho é típico do que temos feito no último mês ou mais. Nossa última turnê foi há 8 semanas e todas essas camas estavam cheias de vegetais. De repente, para onde foram todos? Veremos em 1 minuto. Alguns estão no galpão, mas alguns estão sobrevivendo como a acelga ali. Até espalhamos composto entre a acelga. Então, o que eu estou tentando fazer nesta época do ano é colocar composto em tantos canteiros quanto possível, onde o espaço permite, e então isso alimenta a vida do solo. Essa é a essência do não arar, se você quiser. É um processo simples. Perturbe minimamente o solo, deixando-o em paz o máximo possível. Você pode cavar um fixador se precisar, muitas vezes precisa, mas depois pise o solo de volta e então alimente o solo com matéria orgânica na superfície. Neste clima, compostagem funciona melhor, pois não abriga muitas lesmas. Há muito mais lesmas do que o normal neste outono porque tem estado tão úmido. No entanto, você pode ver que estamos sobrevivendo. Olhe para aquele espinafre ali atrás de mim. Algumas folhas externas apresentam lesmas e buracos, mas as plantas estão sobrevivendo. E nesta época do ano isso não é ruim. Temos níveis de luz muito baixos e não muita temperatura. Então, se as plantas conseguirem apenas sobreviver, o futuro é brilhante. O outro mulch que colocamos é de lascas de madeira. Temos diferentes graus de lascas de madeira, algumas mais apodrecidas e outras menos, algumas lascas maiores, outras menores. Não é um produto uniforme. E geralmente eu gosto de deixá-lo envelhecer um pouco porque sinto que assim há mais nutrição nele. Está se transformando em composto, indo para o solo dos caminhos, bem como para a cama. É todo o solo que você quer proteger com cobertura morta de matéria orgânica e alimentar a vida do solo. E você pode ver aqui, enquanto passamos pelo pequeno túnel, isso não recebeu nenhuma cobertura morta. Nos túneis de polietileno, estamos preparando o solo com composto para o plantio em maio. Não adicionamos lascas de madeira nos caminhos, apenas composto de resíduos verdes, que é bem escuro e nivelado, mantendo a umidade. Estamos cultivando saladas de inverno, colhendo as folhas externas durante toda a estação. O túnel tinha um forro superior. Há 2 semanas enfrentamos geadas intensas de menos 5 graus Celsius, 23 Fahrenheit. Houve danos leves em algumas plantas, mas nada preocupante. Eu tenho danos aqui que não são de geada. Algum tipo de vírus eu acho que está afetando esta couve. Couve cavolunero. Deveria ser verde escuro como aquela ali. Mas até aquela está começando a parecer um pouco pálida. Não tenho certeza do que está acontecendo. Mas não estou muito preocupado, porque você pode ver o quanto nós colhemos dessas plantas. Elas forneceram uma enorme quantidade de couve. Qualquer coisa agora é bônus. No ano passado, nesta época, todas estavam mortas devido a uma geada significativamente mais forte. E algumas destas morreram nesta mesma época no ano passado, porém todas aparentam estar saudáveis. Este é o brócolis roxo, variedade claré, para colher em abril, se tudo correr bem. E recentemente os pombos chegaram. Eles normalmente chegam em dezembro, então coloquei essa rede bem rápido. Adam havia colocado essas estacas que estão funcionando bem. Há danos causados pelos pombos visíveis nas folhas bicadas. Isso está servindo por enquanto. Na verdade, vamos colocar um fio ao longo do topo, apenas para suportar a rede um pouco acima das plantas de brócolis. Estou muito satisfeito com eles porque são a segunda plantação feita após a beterraba. Então essa cama deu uma enorme quantidade de beterraba e agora tem potencialmente muito brócolis para a próxima primavera.
Primavera, olhe para isso. O ruibarbo acha que é grátis. Isso já está brotando um pouco. Essa é uma variedade chamada Timberley Early que eu tenho há muito tempo. Eu originalmente peguei da minha mãe, na verdade, apenas peguei um pouco da raiz do jardim dela. Compartilhei com diferentes pessoas e você pode fazer isso com o ruibarbo. É simplesmente incrível. Ele gosta desse clima úmido. Ele gosta de chuva? Se você estiver em um clima seco, eu não tentaria cultivá-lo, eu acho. Você consegue adivinhar o que é isso? Nós temos aqui... Isso me surpreende. É cavaco de madeira, mas agora tem 4 anos e nós o peneiramos de um monte de cavacos muito maiores. Apenas com uma peneira de metal muito grossa, nada sofisticado, e tem decomposto lentamente desde que foi peneirado. Vamos usar isso como composto, na verdade. Provavelmente tem bastante sementes de ervas daninhas, mas é bom material. Qualquer tipo de matéria orgânica é composto. Você sabe que o composto não precisa parecer perfeito ou ser perfeito. E este é um exemplo do dano causado pela geada. Novamente, nada significativo. Não estou preocupado. Vamos realmente tirar esses. Se eu remover, é assim que fazemos. É torcido assim. Assim você só retira as raízes principais, mantendo a maior parte delas no solo. Isso vai para a pilha de compostagem. Isso é mostarda vermelha, que teve uma ótima colheita no outono. E foi plantado ao mesmo tempo que a rúcula aqui, que na verdade até sem cobertura teria sobrevivido, mas é um pouco mais resistente. Geralmente plantas de folha verde se desenvolvem melhor no inverno do que as de folha vermelha. Folhas vermelhas significam, como eu vejo, reduzem a capacidade de fotossintetizar folhas verdes. Na minha experiência, a alface verde costuma ser melhor que a vermelha no inverno. Agora aqui temos algo de que eu não gosto muito. E nós temos tido muitos problemas com minerador de folhas de alho. Sim, aqui vamos nós. Então isso teria vazado bem. E este é um exemplo. Eu quero mostrar isso a vocês porque alguns não conhecem essa praga direito. Eu mesmo só tinha visto um pouco até este ano. E eu fiz uma postagem nas redes sociais há alguns dias e a resposta foi basicamente alarmante. Muitos afirmam nunca terem visto isso antes. E sabe, perdemos todas essas folhas externas basicamente. Você perdeu mais da metade do alho poró. Ainda assim já vi piores. Sabe, ainda é comestível, mas você gasta muito tempo, perde muita colheita. Acabamos de ter muitos danos e Quando surge um novo parasita, é necessário descobrir como reagir a isso e se é viável e possível detê-lo. No caso dos mineiros de folhas, é necessário colocar coberturas como lã praticamente no momento do plantio. Os principais momentos de perigo são: de março a maio e de setembro a novembro, você precisa proteger suas folhas. Ele também come um pouco de alho e cebola, mas aqui temos cebolinhas hibernando. E felizmente, pelo que eu vi, as pessoas estão dizendo que o minerador de folhas gosta da maioria dos alhos, ele não come cebolinhas. Para mim, isso seria um verdadeiro bônus. Aqui temos algumas mostardas e centeio onde plantamos a mostarda para obter, acho que dá um pouco de proteção contra o verme de fio, que temos um pouco aqui, mas não muito. Graças a Deus! Ele come principalmente centeio. Este é o centeio para grãos, para pão, principalmente. E a mostarda talvez ajude um pouco contra o verme do fio, ainda não sabemos ao certo. Seria legal ver isso na primavera. Espero que fique tão exuberante quanto no ano passado. Então teremos centeio para colher como grãos quando entrarmos, bem, no próximo verão. E agora vamos mostrar o galpão onde estivemos ocupados colhendo e armazenando. E você pode ver os vegetais que colocamos. Então isso é um armazenamento temporário até que eu os venda. Basicamente, isso é um jardim de mercado aqui e veremos como vai para as vendas. Você pode ver que a chicória para radicchio. Eles vão em sacos de salada, na verdade, aiporraba, beterraba de diferentes tipos, e cebolas e repolho chinês, algumas maçãs. E este galpão não é resistente à geada. Nesta época do ano passado estava congelando no galpão e tudo que você vê aqui resistiu a alguma geada. Então, não é como tentar manter tomates aqui. Raízes de inverno geralmente têm alguma tolerância à geada. Mas elas se armazenam melhor, muitas vezes fora da chuva e do solo úmido e longe de lesmas e outras pragas do solo.
Decidir o melhor momento de retirar quando ainda está bastante é sempre um desafio. Antes que esfrie demais. Mas também antes que você precisa esperar até que tenha esfriado um pouco. Ah, sim, temos um bom final aqui. Fiz isso somente quando houve previsão de geada. Então eu retirei uma planta inteira ali. Esses são separados, na verdade, você vê. Está apodrecendo um pouco ali, mas isso vai passar por esses em alguns dias e colocá-los novamente nas sacolas de salada. O lago está tomando forma para ser o mesmo de sempre. O primeiro lago que cavamos não está retendo água. Isso estava cheio de água 2 semanas atrás, porque tivemos muita chuva e já baixou tanto. Ao redor da borda, colocamos um plástico preto. Está horrível no momento, mas é temporário. E a ideia é que isso vai matar a mostarda. Então tem muita mostarda aqui embaixo que tem tentado crescer. E basicamente, ao privá-la de luz, provavelmente não a matará, mas a enfraquecerá o suficiente para que haja muitas sementes de flores silvestres e até algumas plantas ali. Devemos que sobreviver ao inverno sob o plástico. Então, tiraremos o plástico no final de fevereiro, talvez coloquemos lá e usemos para matar mais grama e ervas daninhas do pasto e cultivar abóboras. Este é o plástico que reutilizamos, movendo-o para onde for apropriado. E o que eu quero é ter flores silvestres lá de novo, na próxima primavera e verão. Passando pelo jardim principal, aqui você pode ver que há muitos canteiros agora vazios. Frequentemente me perguntam se eu mantenho meus canteiros cobertos no inverno. Sim, basicamente. Os canteiros podem parecer ter solo nu, mas estão cobertos com composto ou lascas de madeira. Até pouco tempo atrás, a maioria plantava durante a estação de crescimento, mas no inverno pouco crescia. Então as plantas estão morrendo, como aqui. Esta mostarda foi semeadora no dia 30 de setembro, na verdade, e o alho plantado ao mesmo tempo no mesmo dia, com composto então colocado por cima. E a mostarda estava aqui em cima. Agora você pode ver como está. O alho está surgindo após a morte causada pela geada. Então isso é um exemplo de como colher o máximo que você pode na temporada de crescimento. O inverno é um período bastante adormecido. Ou aqui o que temos é uma espécie de crescimento sazonal. As plantas de Bruxelas são incríveis, pois crescem no verão e outono, permitindo que sejam colhidas no inverno. Isso não é um novo crescimento de inverno, mas sim o resultado de seu desenvolvimento anterior. Onde eu diria para colher, como nesta semana, estaremos até mais ou menos aqui, porque você pode vê-las à medida que subimos, elas estão ficando menores. Essas ainda poderiam crescer um pouco mais entrando em fevereiro, se continuar ameno, mas há muito para colher agora, que é o que eu quero para o Natal, porque todo mundo na Grã-Bretanha come couve de Bruxelas no Natal. E é meio louco como os pedidos que, na verdade, eu não consigo cultivar o suficiente. Eu adoraria cultivar mais, mas não é muito lucrativo lá. Sim. Esta é uma boa planta para o inverno. Isso é salada de milho, alface de cordeiro. E nós as cortamos. Então não é. Esta não é uma para colher folhas. Apenas corte-as perto do solo. E elas são apenas pequenas, o sabor. Com um leve sabor amanteigado e de noz. Essa é uma das minhas saladas de inverno favoritas, mas você precisa de uma área grande para cultivar uma quantidade que valha a pena. Esta mostarda, você pode ver, não foi morta pela geada, curiosamente, e não tem muito dela. Isto é aspargo. Na verdade, eu apenas espalhei algumas sementes de mostarda que caíram pelas folhas de aspargo em outubro. Vamos adicionar um pouco de composto. Esse é o aspargo que colheremos em abril, maio e junho. Aqui está um exemplo. Há muita informação ruim por aí dizendo para semear suas favas muito cedo. Este é o dano causado pela geada na fava, o que é ótimo, pois essa é minha ideia principal. Apesar de algumas plantas parecerem saudáveis, a intenção é que as favas morram e, em seguida, o alho, sendo uma intersemeadura novamente. Planta companheira, se preferir, planta com alho. Agora estamos chegando ao teste de 3 faixas. Isso é fascinante, porque nesta época do ano, estamos apenas colhendo a última safra e eu tenho resultados. Temos 3 faixas lado a lado. Cada uma tem 2 metros de largura e 9 de comprimento. E esta aqui, que chamamos de faixa 3, recebe uma cobertura de esterco de vaca todos os anos. E a colheita deste ano, desta faixa de 2 metros de largura,
foi de 143 kg de colheita limpa. Faixa 2 compostos diferentes, essa é a única diferença, ambos são sem escavação. Este aqui tem resíduos verdes e composto de cogumelos colheita deste ano 126, bem abaixo dos 143. Então 126 e então chegamos ao mesmo composto na faixa 1. E o que fazemos nesta é colocar um garfo no chão uma vez por ano para soltar a serra. E isso resultou em 106 quilos. Então o uso do garfo reduziu a produção em 20 quilos, em comparação com aquela faixa 120 e 606. Então, jogue seu garfo fora, você não precisa dele, você não precisa soltar ou arejar o solo. Eu ainda vejo conselhos, quero dizer, a única vez que eu faço isso há um tempo seria dizer que os construtores estiveram dirigindo por todo um terreno molhado e esmagando, e então algum reafrouxamento mecânico, reabertura do solo, mas no mundo normal da jardinagem não é necessário. E eu quero dizer, olhe para isso, por exemplo. Então, estas são cenouras que o Adam semeou, na verdade, no dia 5 de julho. Então, bastante tarde, é por isso que elas não são enormes especialmente, né? Estou realmente feliz com isso, como uma cenoura de inverno. Vamos deixar essas no chão, eu normalmente não faço isso. Eu pensei que eu tentaria, sabe, se ficasse realmente frio, você poderia empurrar um pouco de solo ao redor delas, porque as cenouras em si podem aguentar um pouco de congelamento, apenas não muito. A mosca da raiz da cenoura pode ser um problema. Tínhamos uma malha ali, mas a semeadura mais tardia parece ter ajudado um pouco nisso. Estou pensando em semear cenouras até meados de julho do próximo ano. Isso foi no dia 5 de julho. Todos os dias importam em julho, então talvez o dia 10 seja mais sensato. Estamos chegando a outro teste. Mencionei de passagem a beldroega de inverno, que é realmente agradável se o clima estiver ameno. Se estiver realmente frio e congeada, ela fica com folhas marrons, então não é tão bom. E os testes de cavar, não cavar. Então essas são mais duas camas de teste. Essa eu cavei. Eu cavo todo ano e foi quase 3 semanas atrás. Agora eu a cavei e coloquei o composto. Aqui, mesma quantidade de composto por cima. Apenas 10 dias atrás transplantamos favas e ervilhas. Quer dizer, está parecendo primavera. É ridículo, porque tivemos um dezembro mais ameno do que o normal até agora. Sim. A ideia é colher brotos de feijão e ervilha no final de fevereiro e março. Depois, cortaremos ao nível do solo, levaremos para a compostagem e plantaremos cenouras, beterrabas e outras para a primavera. Mas a colheita deste ano, 102 quilos da cama sem escavação, 86 da cama com escavação. Então, uma diferença bastante significativa. E foi em 11, na verdade, não 10. Os totais do ano 11 são 12% diferentes entre cavar e não cavar. Então, por todo esse trabalho extra, 12% a menos, e essa é a mesma quantidade de composto. Essa é a parte importante. E para mim, essa é uma maneira realmente útil de explicar por que não cavar é brilhante. Porque você não precisa de mais composto para não cavar. Você precisa da mesma quantidade, mas terá mais comida. Não, você está usando o fertilizante aqui. Isso é tudo apenas composto. E veja o que está acontecendo bem aqui. Adam está fazendo uma compostagem dupla. Isso era chicória, que acabou recentemente. Como nosso composto caseiro está acabando, estou usando um pouco de composto de resíduos verdes e também um pouco do composto que comprei. E em cima está o caseiro. Esse composto tem apenas 4 meses, na verdade. A profundidade total será um pouco mais de 1 polegada no momento, acomodando-se em cerca de 1 polegada, que é quando eu medi para dar uma ideia. Aqui, por exemplo, colocamos apenas uma vez por ano, em maio, cerca de 4 centímetros, o equivalente a 1,5 polegadas. Colocamos mais aqui, dá para ver como me levantei ao entrar. Mas este túnel de polietileno está aqui há quase 12 anos. E estas saladas de inverno foram plantadas há 2 meses, semeadas há 3 meses atrás. Então nós as plantamos como mudas. E não reguei aqui por 3 semanas. Portanto, você nota que a superfície aparenta estar seca, que é o ideal para o inverno. Acho que regamos demais em novembro, o clima estava muito úmido e as lesmas é simplesmente inacreditável. Como pode ver, lesmas causam pouquíssimos danos reais. Desculpe, há folhas, não perdemos quase nenhuma planta.
Então, sabe, isso poderia ser muito pior, e se estamos colhendo as folhas externas. Então, a maneira como colhemos é tirando essas folhas aqui. Temos notado com frequência um pouco de dano de lesma, principalmente na parte inferior da planta, mas nada muito grave. Sim, é apenas aquele pequeno pedaço marrom. Você pode apenas remover isso, pois essas estão crescendo em sacos de salada e precisam ter uma aparência agradável. Temos alface vermelha de Grenoble. Há 2 tipos de endívias, incluindo a de folhas largas no final. Aqui está a endívia de folhas frisadas, uma variedade chamada Wallon da Bélgica. Há diferentes tipos de mostarda, riscos verdes, dragão vermelho, rúcula e mostarda de renda vermelha ou riscos vermelhos. Todos esses têm um sabor bastante pungente. O agrião de terra tem o sabor mais pungente e forte de todos, sendo relacionado ao agrião. Por isso que eu não diluí muito. Um dos sabores mais suaves é o Claytonia, também conhecido como Beldroega de inverno. Você pode ver o quanto é maior aqui, sendo semeado em um período similar comparado ao exterior. O mesmo se aplica ao cerefólio no topo, que possui um incrível sabor de inverno. Então, colocamos um pouco disso em todas as sacolas de salada no inverno. Vamos colher bastante aqui durante os meses de inverno, mas estou procurando ter um descanso, principalmente em janeiro. Depende da temperatura, mas faremos uma grande colheita aqui em cerca de 3 dias para o Natal. E então também faremos uma pequena pausa na produção de vídeos. Dito isso, ali temos 1 ou 2 bons em reserva. Fique de olho, estamos voltando para a fazenda 4 Acre, que é a Kate. Forrester está fazendo um novo jardim de mercado incrível, sem escavação. Então, temos um vídeo sobre isso chegando e onde mais temos algo no parque, então. Haverá bastante vindo do Chile. Então fique atento. Inscreva-se se ainda não o fez e estou ansioso para vê-lo em 2024.